A destruição de Sodoma e Gomorra. O sobrinho de Abraão, Ló, e sua família escolheram viver em uma planície fértil em uma cidade chamada Sodoma. As pessoas lá eram muito perversas, assim como as pessoas que moravam em outras cidades próximas. 2 estranhos que visitaram Abraão eram anjos enviados por Deus para destruir aquelas cidades iníquas. Os 2 anjos, parecendo homens, seguiram para a cidade de Sodoma, onde Ló morava com sua esposa e 2 filhas. Ló estava sentado perto do portão da cidade. Ló curvou-se ao ver os 2 estranhos e os convidou para ficar em sua casa. "Não, nós vamos passar a noite na praça", responderam eles. Mas Ló insistiu que eles ficassem em sua casa. Ló preparou pão sem fermento e lhes deu uma refeição. Lá fora, a notícia da chegada dos 2 estranhos se espalhou pela cidade e todos os homens, jovens e velhos, cercaram a casa de Ló. A multidão exigiu que os 2 homens fossem entregues a eles. Ló foi até a turba, trancando a porta atrás de si. "Não!" gritou ele. "Não faço essa coisa perversa. Eles são meus convidados." "Ló, você é um estrangeiro que mora em nossa cidade e agora quer bancar o juiz?" gritaram os homens furiosos. "Vamos tratá-lo pior do que íamos tratar a eles." Os homens avançaram para arrombar a porta. Os 2 anjos estenderam a mão e puxaram Ló de volta para dentro e fecharam a porta. Em seguida, eles atingiram os homens do lado de fora com cegueira, de modo que não conseguiram encontrar a porta. "Tens alguém mais aqui?" os anjos perguntaram. "Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo." A maldade naquele lugar era tão grande que o Senhor ia destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: "Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade." Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Quando o amanhecer se aproximou, os 2 anjos instaram a Ló, sua esposa e filhas a saírem da cidade. "Depressa!" eles exigiram, "ou vocês perecerão quando a cidade for destruída. Levanta-te e toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade." Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. "Escapa-te por tua vida", ordenou um dos anjos. "Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não pereças." "Vocês mostraram grande misericórdia em poupar minha vida", disse Ló a eles. "Mas não posso fugir para as montanhas a tempo e vou morrer. Olhem, há uma pequena cidade perto o suficiente para eu correr. Deixe-me fugir para lá para me abrigar." "Muito bem", os anjos responderam. "Essa cidade será poupada, mas chegue lá rapidamente." Quando Ló chegou à cidade, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. A esposa de Ló, no entanto, ignorou o aviso de não olhar para trás. Ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O Senhor poupou a vida de Ló e de suas 2 filhas que se abrigaram na cidade de Zoar. Abraão levantou-se naquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina. E viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Deus destruiu as pessoas iníquas que viviam lá, mas poupou seu sobrinho Ló. Ficou muito claro que, infelizmente, não havia nem mesmo 10 pessoas justas naquelas cidades. A Bíblia diz no livro de 2 Pedro, capítulo 2, que Deus condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Sim, vemos aqui o quanto um Deus justo e santo odeia o pecado e a injustiça. A seriedade, a gravidade do pecado
Fica muito evidente nessa história como um homem como Ló podia viver e se estabelecer naquele lugar vil, no meio daquela pecaminosidade. Cuidado! Se não ficarmos atentos, nós também corremos o risco de não percebermos a gravidade do pecado, de não nos chocarmos mais com as coisas que antes nos chocavam. Somos rodeados de tanta coisa que não agrada ao Senhor neste mundo vil, que se não tomarmos muito cuidado e não nos agarrarmos à palavra de Deus, corremos o risco de achar normal as coisas que Deus condena. O livro de Tiago nos diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E é triste e chocante ver que Ló não tinha influência alguma para o bem nas pessoas ao seu redor, nem mesmo sobre seus futuros genros. Ele se encaixava tão bem naquele lugar vil, que só sabemos que ele era um homem justo porque a Bíblia nos fala na continuação do trecho. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Alguém que pertence ao Senhor pode até viver uma vida que não agrade a Ele, mas jamais se sentirá verdadeiramente confortável e contente. Jamais será feliz assim. Mas por que foi que Ló e sua família demoraram para sair? Por que hesitaram? Com certeza estavam muito apegados à sua vida, à sua casa e a seus bens naquele lugar. Muito apegados às coisas daquele mundo vil. De fato, a esposa de Ló estava tão apegada que ela não resistiu, desobedeceu a ordem do Senhor e olhou para trás. E foi morta instantaneamente, transformando-se numa estátua de sal. Tudo indica que nem mesmo a própria esposa, Ló, ganhou para o Senhor. Ló fez a escolha errada ao escolher as campinas regadas do Jordão e a cidade de Sodoma. Ele não buscou direção do Senhor. Ele escolheu pensando apenas nas coisas materiais e não nas espirituais. Ele era rico e próspero, tinha tudo do bom e do melhor, mas perdeu as coisas que são de real valor. Perdeu sua comunhão com o Senhor, perdeu seu testemunho, perdeu sua família e, por fim, perdeu tudo. Há tantas lições aqui para nós. Vimos a importância de buscarmos ao Senhor e tomarmos decisões baseadas na palavra de Deus e as terríveis consequências de não fazermos isso. Percebemos a nossa responsabilidade como salvos, de vivermos uma vida santa e pura e darmos um testemunho diante de nossos parentes, amigos e vizinhos, para que eles também venham a ser salvos e possam escapar do juízo de Deus. Há lições sobre a misericórdia de Deus mesmo em meio ao juízo, e sobre a misericórdia dele na vida de seus filhos, mesmo na vida de seus filhos desobedientes. Mas também fica claro o quanto é sério pecar contra um Deus santo. Se você já aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal, não seja como Ló, não se acostume com as coisas vis deste mundo. E mesmo com as coisas deste mundo que não são necessariamente ruins por si só, tome muito cuidado para não ficar apegado. Oh, que o Senhor nos ajude a guardarmos essas verdades em nossos corações e vivermos de acordo. Vamos terminar com esta lição tão importante encontrada em 1 João. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2:17.